Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, uma estudante universitária muda para casa para rastrear a única pessoa que talvez possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda a todos eles. Final Destination Bloodlines, ou Premonição 6 Laços de Sangue, é um filme norte-americano de 2025 de terror sobrenatural e o sexto filme da franquia Premonição, que sucede os eventos do filme 5 de 2011 e que aqui é dirigido pelos diretores Zach Lipovsky e Adam Stein e roteiro escrito pelos roteiristas de Pânico e Casamento Sangrento, que é Lauren Evans Taylor e Gil Biskis. Premonição 6 Laços de Sangue é um filme da Warner Bros. Pictures aqui no Brasil. Olá Brasil, olá jovens desesperados por sonhos premonitórios, olá podcast, eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. 1, 2, 3, 4, 5, sexto filme da franquia Premonição, que nasceu lá nos anos 2000 e rapidamente se tornou um marco do terror e do gênero, tanto sobrenatural, psicológico e também do gênero slasher, mas com um toque bem diferente. Ao invés de simplesmente criar um assassino em série ou monstros sobrenaturais, a série foi revolucionária ao colocar a morte como a verdadeira antagonista da história. É uma franquia com 5 filmes, esse é o sexto filme que está chegando aí nos cinemas nessa quinta-feira e eu já pude assistir essa produção e hoje vou comentar com vocês. Essa franquia arrecadou, somados a todos os filmes, mais de 666,7 milhões, assim, em todos os 5 filmes. Mas será que a franquia ainda tem caldo para a manga? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eita, caramba, olha aí, olha isso aí. Você tá aqui maratonando, né, esse canal, maratonando os nossos vídeos, rindo das cenas insanas e se perguntando se ainda tem mais surpresas, mas você ainda não se inscreveu neste canal. Meu nome é Ari, eu não tô nem... Mas você ainda não se inscreveu neste canal. Não. O que você está esperando? William Budhoff aparecer e te lembrar do seu destino final? Se inscreve logo aí, porque aqui a gente tem conteúdo toda semana sobre esse universo do cinema, seja em filme de terror, filme de ação, filme de comédia, lançamento, e também esse canal é recheado de novos conteúdos que você provavelmente vai curtir. Então já senta o dedo nesse like, se inscreva aí nesse botãozinho vermelho que não tá aí de enfeite não, aí é, caso você goste desse canal, você vai se inscrever nesse canal, então deixa o joinha, ativa a sineta para receber, né, os próximos vídeos que eu vou lançar aqui neste canal e bora juntos nessa jornada para falar sempre sobre o que tem de melhor e também do que tem de pior no cinema. Agora vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre Premonição 6 Laços de Sangue. Depois de mais de uma década ou anos mais, né, desde o último filme da franquia Premonição 6 Laços de Sangue chega com a promessa de reiniciar a fórmula que consagrou a série como um clássico do terror adolescente do início dos anos 2000. A proposta dessa vez é muito mais ousada, ou talvez nem seja tão ousada assim, que é inserir um elemento emocional mais profundo ao conectar os protagonistas, né, desse novo filme da franquia com vínculos familiares, coisa que realmente tem realmente pontos bem interessantes. Premonição 6 se propõe a explorar as consequências de desafiar o destino através da perspectiva de um novo grupo de personagens, né? Aqui nós veremos como eles lidam com o medo constante e a tentativa desesperada de evitar
o inevitável enquanto a morte, né, ela surge aqui com essa criatividade sombria, né, e vai os perseguir implacavelmente, que talvez não seja esse ponto em específico, talvez não seja algo novo da franquia. É diferente dos 5 outros filmes da série, aqui os cineastas Jack Lee Lebowski e Adam B. Stein, cujos seus trabalhos mais expressivos, né, alguns filmes que eu dei aqui uma busca, está o terror de Found Footage, né, que é Infectados, lançado em 2013, e o live action, né, de Kim Possible, né, que era, acho que era da Nickelodeon, né, de 2019, além de outros projetos que eles trabalharam. O trabalho aqui deles é muito interessante porque eles se opuseram de criar cenas realmente mais angustiantes, né, utilizando a fotografia quase como um elemento primordial da história, né, como se fosse um personagem dentro do universo retratado pelo desenvolvimento, né, que eles querem trazer na narrativa. Os cineastas, eles demonstram um domínio, né, dessa linguagem visual característica da série. Você vai ver aqui planos bem compostos, o uso eficiente de uma câmera lenta nos momentos de tensão e uma atenção especial aos detalhes do ambiente que são fundamentais para criar o suspense, armadilhas do destino. Aqui os momentos, né, os erros, né, padrões da série, o que nem eu posso dizer que é um erro propriamente dito, mas que faz parte, né, do que realmente consagrou a franquia como um todo. Outro elemento que é muito notável, né, nesse sexto filme da franquia é a mudança de não ter ali a premonição da protagonista, e ao invés disso a premonição é de um acontecimento do passado conectando as raízes da protagonista. Que protagonista é essa? É a Stephanie, que é interpretada pela Kathleen Santaruan. Mas antes de falar disso, o trabalho de direção de arte e os cenários, né, ali nas cenas, e principalmente na cena inicial do filme, é bastante e é muito bem feita, é muito bem realizada. Bom, se você é fã da franquia Premonição, você vai notar logo de cara que algo diferente acontece nesse sexto filme da franquia. Muito disso vem do trabalho cuidadoso, né, da Rachel O'Toole, né, responsável pelo design de produção do filme. Talvez não seja nem inovador, mas certamente é bastante criativo na forma como é feito aqui. E uma certeza disso é quando você inicia o filme, né, com aquele flashback ali, ou aquela cena inicial, quando tudo é muito sofisticado. Uma coisa meio futurista, meio retrô, e também o que ajuda isso além do belíssimo design de produção, é a fotografia, onde você é guiado por uma câmera que parece saber muito mais do que os personagens. Aqui alguns planos longos, movimentações de câmera suaves e composições precisas que fazem com que você fique sempre à espreita, tentando prever de onde virá o perigo. Você tem cenas que realmente você acha que vai acontecer, mas não acontece. E eu me refiro principalmente nessa sequência inicial, onde cada detalhe ele é minuciosamente bem pensado, bem trabalhado, e também a montagem, apesar de uma coisa meio óbvia possível, ela traz um frescor a mais, se utilizando bem presente nos momentos cruciais do filme. Inclusive ainda nessa cena inicial, as mortes elas são muito bem feitas, e eu não quero ser egoísta com a série, mas temos aqui talvez as melhores, e se não a melhor e a maior em quesitos de criatividade. Realmente a direção ela trabalha muito isso, tem mortes muito criativas, muito violentas, e realmente elas são muito viscerais. Passando por isso, temos aqui essa ideia da premonição que surgiu, né, do ponto de vista da neta da personagem dessa cena inicial. A cena inicial é a Iris, que aqui é interpretada pela atriz
Brooke Bessinger, né, que apesar, né, de ter apenas aquele momento de tela, a atriz constrói toda uma questão em relação à sua personagem. Ela, apesar de ter poucos papéis em sua carreira, aqui ela entrega uma ótima interpretação. Uma interpretação muito coesa, uma interpretação muito chamativa. Beleza, nisso o filme se inicia mesmo com a nossa protagonista, né, que é a Stephanie, que é interpretada pela Kathleen Santana-Juan, como todo aquele clichê da garota com um problema não resolvido no passado, mas a diferença é que esse passado envolve toda essa... Tá, o que isso pode até ser, a gente pode encarar isso como se os diretores, né, do filme estivessem enchendo linguiça com essas questões, mas ao meu ver é uma preparação ao que o filme quer trazer de mais intenso, né, para a problemática. Nisso, o filme curiosamente segue uma abordagem muito clássica: personagens deslocados que precisam investigar esse passado e um grupo que tem alguma coisa a ver com a problemática. E nisso, uma coisa que acontece aqui, eu acho que essa informação ela está nos trailers. A Stephanie, por exemplo, ela sai, né, da sua universidade, onde depois, né, dessa série de eventos traumáticos, onde ela sonha ou tem esses pesadelos, ela vai para a casa do pai e do irmão e assim, ela já chega investigando as coisas, ela já chega pesquisando as coisas sobre a sua avó, né? E para por aí? Não para por aí, porque depois ela vai para casa dos primos buscar novas respostas sobre esse paradeiro dessa avó que ela não conhece e os motivos desses sonhos, né, que ela teve. E assim, eu não quero estragar a surpresa, mas existe sim uma explicação lá, os avós falam com ela sobre isso, e é isso, o filme vai se escalando. Isso é até um ponto clichê, né, principalmente nesses filmes de maldição, que a personagem ela vai pesquisar sobre essas questões, e com isso o filme ele já se inicia de uma forma muito única. Bom, nesse sentido, né, de apresentação de personagens, a apresentação da nova trama e como, né, a morte, né, como esse antagonista atua na vida desse novo grupo, né, desse sexto filme aí da franquia. Pode não ter a melhor resolução possível, mas Premonição 6 traz ideias que realmente funcionam. O elenco, que é composto, né, aqui não por atores jovens, mas os personagens eles são muito carismáticos, os atores são muito bons, assim, eles particularmente são personagens que você acaba se apegando muito fácil a eles. A Kathleen Santana-Juan e o Theo Briones, como os irmãos Stephanie e Charles Rainey, né, eles são o coração emocional desse filme. Eles são os protagonistas e você sente uma certa conexão muito forte entre os dois desde o início. E essa é a ligação que faz com que as tragédias, né, que como a morte surge, elas parecem muito mais próximas, né? Ambos os atores eles entregam interpretações muito boas. Inclusive o menino é aquele lá que fez, né, a série Chuck, né? Quem se lembra dele lá vai se lembrar que ele não é excelentíssimo ator, mas aqui ele mandou muito bem. Do lado da família Campbell, Richard Harmon como Eric e Owen Perry Johnny como Bob e a Anna Laurie como a Julia oferecem atuações que funcionam bem como esse núcleo coadjuvante, como esse núcleo de apoio ao projeto. Tanto o Owen quanto a Anna trazem uma leveza que vai se desintegrando à medida que a ameaça se intensifica, e você meio que sente isso. São personagens que, apesar de terem arquétipos, né, bastante clichês,
você acaba se conectando muito fácil a eles. A Rhea, essa atriz aqui que eu vou deixar aqui em tela, como a mãe, né, da Stephanie e do Charlie, é outra que merece atenção. E assim, apesar que a sua personagem ela é muito ofuscada, o roteiro é o tipo de personagem que você sabe muito bem o destino que ela vai ter, mas eu particularmente eu achei que ela tá na medida. Nos outros papéis, né, coadjuvantes, os avós e aquele personagem lá do início do filme, que são a Alex Zahara, que é o Horace, né, que é o avô, April Talek, que é a Brenda, que é a avó, e o Mike Lloyd Jones, que é o Paul, que é o cara ali, né? Ambos, né, esses três atores entregam e fazem bem o trabalho de sustentar os conflitos internos da família Campbell, mesmo que sejam apenas artifícios baratos para servir de apetite para a morte. Tudo isso vai escalonando de uma maneira muito única e assim tem até um momentinho ali que eu não vou falar aqui, mas tem um momentinho ali que também envolve uma outra coisa e o filme ele mostra isso, tem ali um quê meio de humor, mas olha, valeu muito a pena. E claro, não podemos de falar de Tony Todd como o William, né, Bloodroth, né, que é um presente para os fãs da franquia. Ele não aparece muito, mas ele tem ali dois momentinhos ali, mas com a mesma enigmática e sinistra que marcou os filmes anteriores à saga. Preza uma linda homenagem ao ator, já que ele nos deixou aí no início desse ano. E é uma homenagem muito bem feita, muito bem bonita. E assim, ele em si, ele entrega, né, um feijãozinho com arroz ali que deu muito certo. Sobre as mortes e as demais resoluções desse novo filme. A franquia, ela sempre foi conhecida por transformar acidentes banais em cenas de horror bem elaboradas, e apesar que é um filme de terror, né, mais comercial, tá bem diferente, apesar de ter algumas coisinhas ali que me incomodaram muito, né, as mortes elas são ainda mais brutais, mais criativas e mais inventivas. E mesmo que eu acho que eu teria que ver o filme de novo, e eu vou assistir de novo, porque eu acho que tem coisas ali que eu não peguei. Premonição 6, né, tem talvez a melhor morte de toda a saga. Logo na cena inicial do prédio, você é jogado em uma sequência que vai te deixar muito tenso na cadeira. E não somente nessa cena, mas tem duas ou três sequências aqui que são maravilhosas. Um exemplo disso é a queda do edifício, que é um espetáculo visual de destruição, com placas que se despegam, cabos que soltam e pedaços do ambiente indo para lá, pedaços do ambiente indo para cá. Também a fotografia, a forma como são filmadas é realmente muito inventiva, é muito criativa. Há uma cena, né, num estúdio de tatuagem que brinca muito com a nossa expectativa ao extremo. Tem um uso constante aqui da quebra da expectativa, deixando você com os pelos em pé. A cena, né, o ambiente é pequeno, limpo, cheio de objetos afiados e líquidos inflamáveis, ou seja, um parque de diversões para o destino. E também, né, uma outra cena específica na verdade são duas, mas uma cena específica é quando o filme faz uma pequena referência a um dos filmes da franquia. Mesma situação, mesmo enquadramento, mas a morte brinca demais com o que vai, ou no caso aqui, o que não vai acontecer com aquela vítima naquele momento. É uma forma do filme fisgar nossa atenção para entregar daqui a pouco essa morte. E te falar, o trabalho visual desse filme, né, como as ideias se entrelaçam, como a morte segue afiada aqui, a dupla de cineastas Zach Lipovsky e Adam B. Stein, juntamente com o roteiro, né, do Laurie Evans Taylor, Gil Biscuits, muito inventivo. Tanto o roteiro, que eu fiquei com um certo receio, porque são os mesmos roteiristas de Pânico, e lá em Pânico eles realmente não fizeram nada de bom, mas aqui eles entregaram algo muito bom, muito interessante. Apesar de toda essa galhofagem, né, e esse lado mais trash da coisa,
Esse novo filme da franquia, apesar que não está totalmente conectado com a continuação do filme de 2011, esse filme ele é mais um reinício. Ele traz dilemas dramáticos, né, como a dinâmica entre a família Hayes e os Campbell, né, que é sempre carregada de ressentimento, proteção e perdas mal resolvidas, apesar de ser um comentário que não leva, né, a lugar algum, mas é um comentário que está lá. O filme bota ali, e isso é até muito bem feito, né? É como o roteiro ele vai equilibrar as mortes com os momentos de respiro e a construção de personagens, né? Como quando você se conecta a um personagem e mesmo que você não entenda como esse personagem ele vai acabar morrendo, a forma como ele morre é bastante forte. E é muito, assim, é uma coisa que eu particularmente tenho. Eu me apego muito fácil a certos personagens, e esse personagem ele é um querido, e perder ele assim, você acaba filme, por que você fez isso? E o filme ele faz isso de uma maneira muito sensacional. Eu gosto muito dos atores, eu gosto muito dessa nova abordagem, né, desse novo filme. Eu acho que tem coisas muito boas, muito inventivas. Cara, as mortes, elas são muito boas, elas são muito criativas, elas são muito viscerais, mas elas são muito criativas. No fim das contas, Premonição 6 Laços de Sangue te entrega exatamente aquilo que a franquia promete. Tensão crescente, mortes criativas, aquela sensação inevitável de que tudo pode virar uma armadilha mortal. Pode não ter os melhores personagens da saga, mas entrega um feijãozinho com arroz básico com easter eggs, né, para alimentar os fãs, né, com suas citações, além de outras coisas. É o melhor da franquia? Depende, né? Eu ainda acho o terceiro filme não o melhor, mas é o que eu mais curto, né? Eu gosto muito do primeiro filme. Eu também tenho certas questões com o quinto filme, assim, eu não sou o maior fã do quinto filme, mas eu gosto muito desse filme aqui, eu gosto muito do que ele traz, de como ele desenvolve a sua história, e é isso aí. Então eu fecho aqui Premonição 6 com a nota 9. Se você chegou até aqui, já sabe, Premonição 6 Laços de Sangue não só entrega o que os fãs esperam, como também tenta, com sucesso em vários momentos, dar um passo além. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu o filme? Não assistiu? Pretende assistir? Qual foi a morte mais marcante e agoniante para você nesse novo filme da franquia? E o que você achou desse tom mais emocional que os diretores colocaram aqui no filme? Deixe aí na aba de comentários, e caso você tenha gostado desse vídeo, né, não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva neste canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu sempre falo aqui sobre os lançamentos e alguns filmes clássicos. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e até o próximo J Críticas, valeu e até a próxima. Yeah.